Bom dia, galera, como é que vão vocês? Eclipse Cross na área, 7.989 quilômetros, rumo a Atibaia, localidade distante aproximadamente 80, 70 quilômetros de São Paulo, dependendo do trajeto que você faz. E vamos ver como é que ele se comporta aqui. Vou fazer umas tomadas aqui para não incomodar o pessoal que vai comigo. Vão 4 pessoas a bordo e de vez em quando eu chamo vocês aqui. Bora lá, testes de longa duração. Estamos no comecinho do teste, dos primeiros 100 km aqui com Eclipse Cross. Ó, HB20 ali. E vamos nessa. Meus amigos, completamos aqui 8.034 quilômetros. Era para eu ir direto para Atibaia, mas vou passar aqui em Franco da Rocha. E depois eu vou para Atibaia. Olha só, eu tô impressionado com o desempenho do carro em circuito rodoviário, impressionado com o consumo de gasolina, também está fazendo 10,8 km por litro, desde quando saí de lá da minha humilde residência. Eu estou impressionado com o nível de isolamento acústico do motor, isolamento da cabine em si, dos materiais empregados. Então tem muitos pontos positivos esse carro e muitos negativos também, muitos. Assim, são milhares de pontos negativos e eu não vou falar muito ainda sobre eles, porque eu prefiro rodar mais alguns quilômetros para começar a fazer meu juízo de valor sobre muitas coisas, porque o carro surpreendeu demais. Eu estava meio chateado com o carro aqui nos primeiros quilômetros, especialmente com a falta aqui de muitas coisas no carro você não consegue usar direito. Eu vou mostrar para vocês que é difícil instalar o USB no carro, colocar o cabo aqui USB, é difícil mexer no espelho retrovisor, nada é muito intuitivo aqui no carro, tudo depende de muita concentração para você fazer, que acaba atrapalhando a sua visão do trânsito. Mas a sofisticação do carro em relação ao conforto, banco, suspensão, estabilidade, desempenho do motor são incríveis, assim. Então eu estou fazendo um resumão para vocês, mas ainda vou comentar muito sobre esse carro, que é surpreendente dos dois pontos de vista. Assim, comecei a entender um pouco dessa versão GLS. Tô tentando entender por que eles colocaram essa versão mais simples no mercado, justamente para pegar o público aí do T-Cross e do Tracker mais completo, né? Mas é um carro que surpreende e muito, assim, surpreende tanto positivamente na questão da qualidade construtiva, que sinceramente é o que eu mais preservo, que eu mais falo aqui no canal, né? Sobre qualidade de construção do carro, até porque eu tava andando no Nivus e no... Qual que eu andei agora? Nivus, ontem eu andei no HB20, então eu fico impressionado com... Não faz um barulhinho o carro na lataria, na carroceria, na suspensão, ele não faz nenhum barulho, zero ruídos aqui, ó. Você anda com o carro, se eu ficar em silêncio aqui por alguns minutos, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou passar por aqui, pessoal, não sei o que esse pessoal fez, mas eu vou passar por aqui. Então é impressionante aqui o nível de isolamento acústico do carro. A suspensão é muito confortável, mas ela dá aqueles pulos lá atrás também, ó. Exatamente como fazia a SX que eu falei. Esse aqui é um motor turbo 1.5, né? Se a SX tivesse esse motor na época, ela seria muito melhor do que já era, assim, né? Eles inventaram essa história de mudar a SX para Outlander Sport, depois parece que agora se tiraram de linha, se não me engano. Vou ter que entrar aqui à direita. Nunca fiz esse caminho aqui, mas vamos lá. Vamos fazer esse novo caminho por aqui. Bom, mas é isso, as primeiras considerações aqui sobre o carro. Não vou adentrar muito nos pontos específicos, porque eu quero entender um pouquinho melhor qual que é a dinâmica desse carro aqui, porque é incrível, tem coisas incrivelmente boas e incrivelmente ruins. Qualidade construtiva nota 1000, né? Você não escuta barulhos, como eu falei aqui, acho que não é duas mãos. É um carro muito, muito bom. Agora vamos ver a questão das questões de uso corriqueiro aqui do carro. Bora lá. E aí vamos pela Fernão Dias, rodovia bem difícil. Logo mais chegamos em Atibaia. Passei um pouquinho do tempo lá em Atibaia, almocei por lá, curti um pouquinho a cidade, muita coisa bacana para fazer. E aí voltei para São Paulo. E acredite, ainda tive que entregar um documento lá para uma questão de trabalho. Aproveitei para ficar lá um tempo depois. Deixei numa clínica aí, uma documentação, e depois voltei para São Paulo. Bom, estive em Franco da Rocha, depois fui até a comarca de Atibaia, vizinha, praticamente vizinha, aqui alguns quilômetros depois.
e agora estou com 8.207 quilômetros voltando aqui para São Paulo. Falei que não ia incomodar o pessoal que estava vindo comigo para gravar, e agora estamos aqui no Eclipse Cross. Eu falei que ia postergar um pouco das primeiras impressões e das dos pontos positivos, na verdade dos pontos negativos, mas agora já rodei um pouco mais. Ainda não vou falar no vídeo específico dos pontos positivos e dos pontos negativos, mas vou fazer um resumão dos principais pontos aqui que eu observei no carro, né? Bom, média de consumo andando forte na estrada de 10,7, 11 km por litro na estrada, né? Ele veio... Bom, então, viagem confortável, bom de suspensão, bom de motor, bom de consumo de combustível. Acabei de abastecer de novo, completei o tanque. O som é excelente, os bancos, espaço interno também bem confortável. Carro que roda suave, que anda praticamente com o motor desligado, entre aspas, em velocidade de cruzeiro, entre 100 e 140 km por hora. O CVT ajuda nessa economia de combustível, sempre mantendo o giro bem baixo. Também ausentes pedal shifts, ausentes uma série de recursos aqui básicos, considerados básicos num carro desse patamar aqui, mas ainda vou falar específico disso nos vídeos que vocês sabem muito bem como eu faço aí. Os faróis iluminam, os faróis têm um bloco elíptico ali, que em tese cria um bom foco, um bom ângulo de atuação. Existe regulagem de altura dos faróis, mas as lâmpadas são muito fracas também e iluminam mal nos lugares bem escuros assim, né? Aqui é um lugar que tem muita iluminação pública, então tranquilo, é quase imperceptível a ausência. Mas quando você trafega por vias realmente sem iluminação pública, que você percebe que os faróis são fracos. O farol alto é igualmente fraco, né? Não é muito... Tô tentando passar para a direita, mas não consigo aqui com os motoqueiros. Mas também não ajuda muito, né? A sensação de que você dirige, de que você está num carro realmente muito grande. Então não é um carro que é compacto, apesar do peso e do motor turbo dele, né, da relação peso-potência excelente. Você não sente o carro muito pesado no pé, você sente o giro do CVT subir um pouquinho do que deveria, um pouquinho a mais do que deveria nas arrancadas assim, e o barulho invadir um pouquinho mais do que talvez você vai se incomodar um pouquinho nas arrancadas. Talvez eu não tenha também passado aqui pelo canal um carro com um câmbio melhor do que o CVT do Pulse, né? Aqui ele parece o Pulse depois que ele larga, depois até uns 30 por hora parece que não é o do Pulse. E eu estou comparando, obviamente, porque são conjuntos com câmbio CVT, porque testamos o Pulse aqui no canal, né? Mas o carro trafega confortável, tem bastante coisa aqui que deixa muito a desejar do ponto de vista de tecnologia, né? E de uso do carro durante o dia. Agora, em relação ao conforto, indiscutível de que é realmente muito bom. Mas é difícil até operar para diminuir a intensidade da luz do cluster aqui. Você tem que mexer no botãozinho bem pequenininho aqui, que eu acho que eu mostrei no vídeo anterior. Vou aumentar aqui para vocês. Aumentei aqui, um botãozinho bem pequeno, e ele não altera o brilho da multimídia junto com o cluster aqui central do carro, né? E você tem que fazer do painel. E aí você tem que mexer na multimídia, diminuir o brilho da multimídia num lugar diferente do brilho do painel. Parecem coisas simples, né? Não, que bom que são separados, que você mexe aonde você quer, mas no dia a dia, por exemplo, você está à noite dirigindo na estrada, para você encontrar todas essas funcionalidades não é tarefa das mais fáceis. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao USB do carro. Tem duas portas USB do tipo convencional aqui no miolo central. Para você ter ideia, você não consegue, você tem que tirar uma tampinha para colocar o USB ali, e a alavanca de câmbio fica próximo ali do USB, da entrada do USB, então fica difícil você colocar, acoplar ali o fio, né? Uma outra coisa, essa versão não tem freio de mão eletrônico, é uma alavanca de freio de mão enorme, que vai aqui do console central até a alavanca da caixa de marchas, né? A suspensão é boa, é muito confortável, mas aconteceu o que eu previa, né? Ela tem aquele comportamento igual da SX mesmo,
Eu estou me referindo a SX porque quem tem ou já andou vai saber do que é. Suspensão muito confortável, mas ela deixa pular muito a suspensão traseira. E como tinha 2 a bordo lá atrás, o carro nos solavancos, nos murunduns, ele pulava um pouco além da conta ali. Ele dava uns balanços meio excessivos. Mas andando com poucas pessoas é confortável. Lembrando que para uma proposta de carro familiar, é óbvio, né? Por óbvio que eu vou, no final do teste, avaliar a suspensão dessa forma, né? Veja bem, se eu tenho um Kwid e a suspensão dele se comporta ruim com um carro pesado, é uma coisa, mas um carro de proposta familiar, ele tem que se comportar bem também com um carro pesado, porque corriqueiramente, ou de forma mais costumeira, vamos dizer assim, né, você vai utilizar o carro com mais pessoas a bordo, né? Mais pessoas e bagagem. Então, eu tenho que, né? Por isso que eu tento fazer o máximo possível, ser o mais transparente possível em relação à avaliação nesse aspecto, né? Mas é louvável aqui o comportamento dinâmico do carro. Ele é pregado nas curvas, não tem, você não sente tendência de sair de frente nem de traseiro. Ele é muito bem equilibrado. Gostei muito, mesmo provocando nas curvas de baixa velocidade e de alta velocidade, eu não senti uma tendência de sair, né? Sequer cantou pneu ou acionou o controle de estabilidade, né? Os limpadores são muito bons, são limpadores do tipo flat blade, não são de pulverizador, ou o jato dele não é de pulverizador, mas ele é um jato específico, são 3 jatos de um lado e 2 do outro, né, que acionam sozinho pelo menos umas 3 ou 4 vezes depois da primeira vez que você aciona, e funcionaram a contento. Ainda não peguei uma chuva intensa, é uma chuvinha bem leve, mas eu acho que eles funcionam a contento. Os retrovisores são excelentes, são parecidos com o tamanho não, o formato do Argo, mas eles são bem maiores ainda, porque são SUV, né? Mas o formato lembra o do Argo, com esse bojo aqui, Argo e Cronos, né? Com esse bojo maior aqui, da parte do começo, e vai afilando para lá, né? Mas ele realmente tem um bom conforto, assim, é um carro bem confortável, mas no dia a dia, para quem gosta de tecnologias básicas, ali vai sentir falta de muitas coisas, a começar pelo um bom farol com boa iluminação, que ele não tem, sensor de estacionamento que não é ausente aqui, tanto o traseiro quiçá o dianteiro, né? Apesar dele ter a câmera com uma boa definição na multimídia JBL ali, com linhas dinâmicas. Então ele tem as linhas dinâmicas, tem as linhas de posição também, para você saber exatamente onde o carro vai, mas não existe sensor barulho, né? O apito do sensor de estacionamento não existe, nem traseiro nem dianteiro. Uma outra coisa que chamou a atenção favoravelmente até então foi o espaço interno do carro, que é bem distribuído, tem bom espaço na dianteira, na traseira e também no porta-malas, né? Visual do carro, para quem andou comigo, achou bonito, né? Eu acho de gosto mediano, acho que poderia ser melhor. Coincidentemente, vi outras Mitsubishis na rua, difícil você ver uma Eclipse Cross GLS, pelo menos não no trajeto que eu ando. A maioria são HPE-S, né? Aquela versão topo de linha, que é muito diferente dessa aqui. Essa aqui sequer tem painel com velocímetro digital, que é algo que realmente me incomoda muito. Lembrando que de tanto usar o velocímetro digital, a maioria dos carros já tem, né? Inclusive até os carros de entrada já vem com esse recurso. Então você fica com aquela ausência, tentando enxergar, ver, a sua visão já está acostumada com aqueles números grandes aqui, então você fica tentando ver onde que está a velocidade do carro. Não bastasse essa questão, eu tentei usar o Cruise Control aqui, acreditem, o Cruise Control desse carro é daquele modo antigo, pessoal, que você tem, que não aparece nem a velocidade que você tá. Então, por exemplo, se eu acoplar aqui o Cruise Control, ele vai marcar a velocidade, ele vai acoplar na velocidade que tá, e eu não tenho ideia de qual a velocidade exata, né? Não marca ali a velocidade exata, ele apura pelo que tá andando agora o carro, né? Então isso realmente é lamentável. Não existem pedal shifts, como eu falei, você faz a troca sequencial pelo alavanca, de 7 marchas, né? 7 posições de CVT, até porque é um câmbio de marchas continuamente variável, não tem, né? As marchas são simuladas, existe uma simulação. Esse painel central do ar-condicionado aqui também tem uma corzinha, que eu não sei que carro que eu lembro, acho que eu lembro da Zafira, do Astra Zafira era meio amarelada, mas a forma de usar ali é parecida.
com aquela, achei bem antigo, assim, então é um carro que você vê que o multimídia é de um jeito, o painel central é de outro e o ar-condicionado de outro, ou seja, nada orna aqui, como diz o outro, né? Nada orna. Mas o acabamento primoroso, soft touch nas portas, o banco é um couro extremamente confortável. Os bancos dianteiros, perguntei pro pessoal que andou no banco traseiro, também achou a mesma coisa. Painel de porta com soft touch, painel também do carro com soft touch. Simplicidade do computador de bordo. O painel, quando você enche o tanque ali, o mostrador de combustível fica um tempão sem cair, então parece que o carro é bem econômico, e de repente ele cai quase um quarto de uma vez só. Então pode ser que você se atrapalhe aí num percurso um pouco mais longo. Eu só rodei percursos pequenos aqui, mas é bem por aí. Bom, essas foram as considerações. Ainda vamos considerar as segundas impressões aqui do carro. Muitas águas vão rolar. Não sei se esse carro vai permanecer por muito tempo aqui, mas tenho que cumprir o trajeto dos 1000 km com ele. Agora já faltam pouco menos de 700 km para terminarmos o teste, mas ainda algumas coisas vão acontecer aí, como o vídeo dos pontos positivos, pontos negativos. Me pediram o consumo urbano dele, lembrando que esse computador de bordo, ele zera a cada partida, que você dá a cada vez que você dá a partida, então eu não consigo fazer um consumo médio por longo período, a não ser que eu faça na bomba mesmo, né, gastando o combustível inteiro, né? Mas vou fazer consumo urbano, consumo rodoviário, você viu que vocês me pediram. Me perguntaram também aí nos comentários se ele anda mais que o Renegade 1.3 Turbo. Jamais, ele anda bem, né? Um carro bem disposto, mas não anda mais que o Renegade Turbo de forma alguma. Me questionaram também, que eu achei interessante, porque ele está numa categoria que eu não me recordo as letras da categoria na Localiza, mas é um carro que, apesar de ser uma categoria superior, sendo de entrada, ele padece de coisas básicas que até carro de categorias inferiores tem. Então achei legal a crítica que um inscrito escreveu aí nos últimos comentários, dizendo que a Localiza não poderia ter um carro desse naipe aqui numa versão de entrada, né? Até porque fica realmente um pouco desigual. Mas tem a questão também do conforto do carro e do tamanho do carro e por aí vai, né? Achei o câmbio muito bem acertado para o carro, parecido com o do Pulse mesmo, assim, chega perto, tá? Mas não é tão bom quanto eu falei do Pulse. O Pulse ainda continua aqui no canal o rei do câmbio CVT, o melhor câmbio CVT que passou aqui, o mais bem acoplado com o conjunto, na verdade o conjunto motriz mais bem acoplado de uma forma geral, né? Andamos no Kicks com CVT, andamos no Corolla, andamos no Pulse e agora estamos com Eclipse Cross. Estou gostando do carro, é o tipo do carro que eu gosto, né? Principalmente de qualidade construtiva, ausentes ruídos, pouquíssimo barulho de vento na estrada. Então é um carro de outro naipe, realmente muito melhor, mas padece aqui de coisas muito básicas que eu vou abordar no vídeo dos pontos negativos do carro. Assim, falta coisas muito básicas assim no carro, mas é muito confortável. Então ainda estou formando minhas convicções para passar um teste mais transparente para vocês, mas essas são mais algumas das minhas impressões com o Eclipse Cross, que já tem agora 8.220 km. Então no caminho de volta, o consumo médio está de 11,1 km por litro, andando um pouco mais devagar agora andei na estrada, não gravei, e agora estou andando um pouco mais devagar aqui nessas vias de trânsito urbano. Bom, muito obrigado para você que ficou aqui no vídeo. Vou pedir para você se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo, fazer sua pergunta aí que eu vou responder nos próprios comentários ou nos próximos vídeos. Bom, esse foi o capítulo de hoje. Até nossas próximas histórias. Fui.